Olá! Oi! Hoje, a nossa aula de hoje é Libras 1. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho o que é a Libras, vamos falar um pouquinho da cultura surda, as nomenclaturas utilizadas. Eu falo surdo, surdo-mudo, deficiente auditivo, que é o certo, né? Então, pra gente começar, nós vamos falar um pouquinho da definição de surdo, da definição de Libras, na verdade. Libras é a língua brasileira de sinais. Essa língua, apesar de ser uma língua brasileira de sinais, ela muda muito de um estado para o outro, às vezes até mesmo dentro do estado muda muito. Um exemplo, aqui no nosso estado, no Mato Grosso, em Cuiabá, tem algumas gírias, né, que a gente fala, todas as línguas têm, que em Barra do Garça já é um pouco diferente. Então, às vezes você fala assim, nossa, mas eu aprendi Libras, não é nada disso, não estou entendendo muito o que eles estão falando. Mas é normal, todas as línguas têm, é como alguém do sul fala de um jeito e a pessoa lá do Rio de Janeiro, carioca, fala de um outro jeito. Então, na Libras também acontece, na língua brasileira de sinais também acontece. Então, assim, o que eu quero deixar bem claro para todos vocês, a Libras, ela nada mais é do que uma comunicação para um deficiente auditivo, né, para uma pessoa que não escuta. E o que conta muito na Libras? A expressão. Quando eu falo alguma coisa, vamos dar um exemplo. Ai, hoje eu tô triste. Se eu falo, hoje eu tô triste, não tem que ligar o que você tá mostrando do que você tá falando com a sua mão. Então, o rosto, a expressão facial, a expressão que você faz conta muito na hora de uma comunicação. Às vezes, você podem falar, mas eu nem sei Libras e eu esses dias encontrei com uma pessoa que é surda e eu consegui comunicar. Às vezes é possível isso acontecer. Lógico que vai ter muita dificuldade, porque tem, né, o alfabeto, tem tantas coisas, a gramática, que é diferente do português. Então, assim, eu sei que dificulta um pouco, mas é possível se você usar só a expressão. Então, assim, um exemplo. Vamos falar aí, vocês que estão em casa agora, que estão me assistindo, fala pra mim, sem saber nada de Libras. Não sei se vocês sabem já, como é a primeira aula, eu acredito que algumas pessoas é o primeiro contato. Então, vamos lá. Hoje eu quero comer chocolate. Como que vocês fazem? Vai aí na cabeça de vocês. Sem saber Libras. E se tem alguém do lado, tenta falar isso sem usar a boca, tá? Só usando a expressão. Ou então, tá, vamos melhorar um pouco. Está pegando fogo na cozinha. Como que vocês comunicariam sem falar nada? Não pode sair som na boca. Não é difícil? É difícil? Vocês vão arrumar um jeito e vão falar. Na Libras, com os surdos, não é diferente, mas lógico que... Por isso que eu só tô dando esse exemplo para vocês entenderem que a expressão facial conta muito. Às vezes tem aquelas pessoas que sabem, que dominam a técnica, que sabem o alfabeto, mas na hora de se expressar é o oposto. Então, igual eu falei, tá pegando fogo, né? Fogo. E a pessoa tá... O surdo vai falar, o que você tá falando? Tá falando outra coisa, porque se estivesse pegando fogo, tava desesperada. A gente tem que mostrar o que a gente tá sentindo. Então, a Libras é isso. A gente vai falar um pouco do alfabeto, eu vou passar para vocês o alfabeto. Nós vamos aprender hoje o alfabeto inteiro em Libras. Mas antes disso, eu quero falar um pouco da questão da nomenclatura, da questão, né? Professora, surdo-mudo. Vocês estão com a apostila aí, vocês já devem acompanhar e já percebeu. Surdez é uma deficiência, mudo é outra deficiência. Algumas pessoas não possuem, não é surdo-mudo. O surdo, ele não fala, ele não emite som, quer dizer, ele emite som, não sei se vocês já conversaram com alguns surdos. Na próxima aula, que é a Libras 2, eu vou trazer uma amiga que é surda, que ela vai estar junto comigo, ela vai dar aula junto comigo.
que o som, sai som, é aquele som, mas emite som. Só não sai falando igual a gente está falando a linguagem, por quê? Porque ele não foi estimulado. Ele é surdo, ele não escuta, né? Você sabe que pra gente falar, isso é uma outra aula, mas pra gente falar, a gente precisa, a criança primeiro escuta, o cérebro ele faz a programação e depois a gente fala. O surdo não tem isso. O surdo, ele não consegue escutar, porque ele é surdo. Automaticamente tem dificuldade na fala. Mas eu tenho também alguns colegas surdos que desenvolveram oralidade, que falam algumas coisas, né? Diferente da gente, porque teve que ser estimulado com fono, com atendimento com fonoaudiólogo, mas emite alguns sons e emite algumas palavras. Então, esse termo surdo-mudo não pode ser usado, né? É o deficiente auditivo. Deficiente auditivo é um termo médico, né? Usa-se muito hoje, mas quando a gente vai falar, a gente fala o surdo, ou o surdo, ou o deficiente auditivo também pode ser usado. Eles não têm problema. A cultura surda, assim, eu tenho uma experiência muito grande, trabalhei muitos anos com surdo, né? Tenho amigos, tenho amigas, e eles são bem abertos. Eles ficam muito felizes quando a gente tenta aprender um pouco a língua deles, né? No nosso estado, falando um pouco de Mato Grosso, no nosso estado ainda é muito fraco, os órgãos públicos não têm um intérprete. Então, quando eu comecei a trabalhar com eles, eu pude perceber mesmo a dificuldade que eles têm em se comunicar. Eu preciso de ir no mercado e quero perguntar, né? Quantas vezes a gente vai no mercado e quer perguntar, onde que é a seção de, sei lá, papel higiênico? Eles também têm essas dúvidas e vai perguntar para quê? Não tem uma pessoa que sabe falar, não tem uma pessoa. Então, pior, porque eles podem mostrar, mas vamos falar mais assim, vão para algum órgão público e precisa de uma audiência. Aqui em Cuiabá, na capital, ainda tem alguns órgãos que contrataram intérprete, e aí tem alguns intérpretes disponíveis, mas ainda não é em todos os órgãos. Então, eles sofrem muito. Eu tenho uma experiência particular, que é com essa minha amiga que vai estar comigo na próxima aula. Ela engravidou, ela e o esposo surdos, e ela engravidou e precisava ir consultar com a médica que ela escolheu uma médica, ela queria aquela médica. A médica, infelizmente, não falava Libras, né? Não entendia. Nas primeiras comunicações, elas escreviam, mas até para o surdo é um pouco complicado, porque a escrita é diferente, nós vamos falar um pouco disso também. E aí, essa minha amiga pediu para mim, Ana, você pode me acompanhar para me ajudar? Porque eu tenho algumas dúvidas, a médica não entende, às vezes ela fala alguma coisa, eu também não entendo, eu acho que ela tá falando X e não é. Falei, tá, vamos. E aí fui acompanhei e assim, eu percebi mesmo a dificuldade é muito grande. A falta desses profissionais é extensa, falando do nosso estado, nas outras capitais e nos outros estados, acredito também que tenha, é geral, é no Brasil todo. Então, acho importante vocês que têm um pouco de vontade, um pouco de curiosidade para seguir nessa carreira de intérprete, é uma área excelente, muito, muito boa. A Libras é gostosa, principalmente quando você tem alguém para praticar, quando você tem amigos para conversar. Então, vale a pena, tá bom? Então, vamos lá, vamos continuar. Então, agora a gente vai fazer eu vou falar um pouco para vocês do alfabeto. Vamos lá, quero todo mundo fazendo comigo, tudo bem? Não vamos deixar fazendo sozinha. Então, primeiro a posição de mão, né? Eu tô sempre conversando com alguém, então eu tô conversando com vocês aí. Se eu colocar minha posição de mão pra cá, eu que tô vendo. Vocês não estão vendo nada, vocês estão vendo, né? Eu posso mexer e vocês não estão entendendo nada. Então, lembrando sempre que a posição de mão é pra frente, tá? Tenta o máximo possível quando eu estiver falando com a mão, a sua mão fala, né? Com o surdo, a sua mão fala. Então, quando você estiver falando com a mão, mexendo a sua mão, você não oraliza, você não fala, tenta ficar com a boca fechada, sei que é um pouco difícil, né? Porque não é comum, a gente não pratica tanto.
mas tenta ficar com a boca fechada e mexendo com a mão. Então vamos lá, todo mundo comigo, vamos começar? A, o A, ó a minha posição de mão. A, B, B, então vamos lá? A, B, C, opa, D, E, ó, os meus dedinhos juntos e esse dedinho pra baixo. E a gente tem que se preocupar muito com a posição de mão, porque às vezes o mesmo gesto ou só uma diferença de um pro outro é outra coisa, já não é mais a mesma coisa. Então vamos voltar? A gente parou no E, né? Então vamos lá. A, ó, eu fechei toda a minha mão e o meu dedinho tá aqui do lado. Eu não posso colocar na frente porque na frente é outra letra. Então é aqui, ó, do lado. A, B, né? Todos os dedos e o dedo aqui. B, C. C é fácil, né? O C, ó, eu tô no C. Pra mim fazer o D, eu fecho tudo e subo esse dedo. D, E. E, né? Um pouquinho difícil, mas ainda assim vai. E. Agora vai complicar. Complicar não, é mesmo prática. E, F. Ó, o F, eu vou pegar o meu dedo e lembra sempre, quando você for fazer o F, F de flor, né? Então, eu sempre lembro disso, porque o F é aqui, ó. F. Então, eu lembro de flor porque o meu dedão aqui, ó, ele tem que ficar pra fora. Se eu ficar pra dentro, é outra letra. Entendeu? Então, F. Ai, mas eu tenho dúvida, será que é pra dentro, será que é pra fora? Lembra da flor. Flor por quê? Porque flor em Libras é isso aqui, ó. Flor ou perfume cheiroso, dependendo do que você faz, né? Se for ruim, é a flor fedida, se for cheirosa. Então, lembra sempre flor. Aí, o dedo é pra fora. Então, sempre quando você... A, B, C, D, E, F... Você lembra de flor? F. Então, vamos lá de novo? A, B, C, D, E, F. Se tá indo muito rápido, vocês têm a oportunidade de pausar o vídeo, voltar a fazer, pausar, voltar a fazer, tá bom? F. Depois do F vem o quê? G. O G é isso aqui, ó. Ó, F, G. Baixei os meus dedinhos, subi esse dedo e vim pra cá. G. H. H você vai pegar o dedo, vai fazer como o V no dedo. Vai pegar o dedão e vai colocar no meio. E vai fazer isso aqui. H. H. Vocês vão perceber que a mesma posição de mão de algumas letras servem para outras letras. Um exemplo, o H. O H é, né, o V, a posição de mão do V, com o dedão no meio e virei, só virei. Vai ter outras letras que vai ser a mesma posição de mão, vocês vão perceber. Então, vamos lá de novo? A, B, C, D, E, F, da flor F, G, H, I. Olha o I facinho. I. Então, H, I. O I, nós estamos aqui, depois do I é o quê? O J. I, J. Então, ó, J. Então, depois do I, J. Acompanhem e fazem comigo, tem que praticar. J. Então, vamos de novo? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Olha o K. A mesma posição de mão do V, do H, lembra que o H é assim? Mas o K é pra cima. O K é pra cima.
Então, ó, I, J, K, L. Vamos lá, tá muito rápido. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K. Capa, porque em Portugal é capa, tá, gente? Morei um tempo em Portugal. Então, K, L, L, facinho, do latino, lembra do latino? L, M, M, 3 perninhas para baixo. M, N, 2 perninhas para baixo. Então, M, N, O, P. A mesma posição de mão do V, do H e do K. M, N, O, esqueci a letra que eu tava. O, P, né? P, então a mesma posição, só aqui pra cá. P. Então vamos lá de novo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. O V deitado. P. Vamos lá? Tudo certo até aqui? Então, O, M, N... Opa! Não sabe o alfabeto, professora. M, N, O, P, Q. O Q é a mesma posição de mão do G. Mas o G é para cima e o Q é para baixo. Ó, Q. Então, M, N, O, P, Q. Q, R. Cruza o dedo como se fosse figuinha, R. Então, M, N, O, P, Q, R, S, a mesma posição do mão do A, lembra do A, mas eu falei que o dedinho do A tinha que ficar aqui, porque aqui era outra letra, é o S, tá vendo? Precisa ter certinho a posição de mão, senão complica, senão vai estar falando errado, escrevendo e fazendo errado. Então, vamos lá de novo? M, N, O, P, Q, R, S, T. A mesma posição do mão do F, que é flor, e o T é pra dentro. Tá percebendo? Tá prestando atenção? Ó a minha mão. Então, T, vamos do M. M, N, O, P, Q, R, S, T. U é as duas perninhas para cima juntas. U, os dois dedinhos juntos. U, V, X. Ó a posição de mão do X. Eu vou fazer isso aqui, um gancho no meu dedo. E vou fazer assim, ó, 2 vezes. X. Então, vamos do M? M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Estão me acompanhando? U, V. Depois do V vem o quê? W. O W. Se o M é para baixo, o W é para cima. O M são 3 perninhas para baixo e o W são 3 perninhas para cima. Então, vamos lá. M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Olha o Y. Y, fazendo assim, ó. Mergulhando o Y no ar. Y e o Z de zorro.
você desenha o Z no ar. Então vamos de novo? Eu não sei se as sequências ficaram um pouco erradas aí, mas é porque, ó, ficar pensando, fazendo e falando é um pouco complicado. Então vão me desculpando alguns erros, tá bom? Então vamos lá. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Acompanharam? Conseguiram acompanhar? Se não conseguiram, volta o vídeo, vê e revê novamente. A Libras é prática, é praticar. E o principal da Libras é o alfabeto. Vocês conheceram o alfabeto inteiro hoje. Então, para nossa próxima aula, eu peço para vocês que vocês continuem praticando o alfabeto, tá bom? Façam o A, B, C, até conseguir gravar. Você viu que a gente vai falando e vai fazendo ao mesmo tempo. Às vezes eu confundi algumas vezes, mas eu confundi a sequência, né? Então, é prática, é só prática, tá bom? Então, vamos lá, continuem, praticam. Se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Podem mandar e-mail, podem mandar dúvidas a Impactos, vai me encaminhar ou pode me mandar diretamente. Nós estamos aqui juntos nesse momento muito difícil para todo mundo, para nos ajudar, tá bom? Eu espero que essa aula possa contribuir um pouquinho para a aprendizagem de vocês. Vocês vão me ver muito por aqui, porque temos a próxima aula que é a Libras 2 e as outras aulas que nós vamos estar encaminhando para vocês. Então, tarefinha para casa, né? Praticam o alfabeto. Tentam formar pequenas frases. Na próxima aula eu vou falar um pouco da formação de frases, que a Libras é diferente, né? Quando um surdo fala, eu quero ir para a casa da minha mãe, na Libras, na língua brasileira de sinais, não tem eu quero ir para a casa da minha mãe, como tem a língua brasileira. A língua portuguesa, a língua brasileira. Eu morei muito fora, gente, por isso que eu falo assim, brasileiro. Eu achava horrível quando os portugueses falavam, você fala brasileiro? Brasileiro não é a língua, brasileiro é uma nação, é uma raça. A língua é português, português do Brasil e português de Portugal. E agora eu tô falando igual, vai me desculpando. Mas então, para os surdos, é assim, eles não falam assim, eles falam, eu quero ir na casa da minha mãe, eles vão falar, eu casa mãe ir. Ou eu casa mãe quero ir. Ou quero ir casa mãe. Então, é diferente a formação. Entendeu? Então, na próxima aula a gente vai falar um pouco disso. Tá bom? Então, um beijinho pra vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. E que vocês praticam bastante. Porque a formação de vocês depende exclusivamente de vocês. Tá bom? Um beijinho. Fiquem com Deus. E até a próxima.